hoje no sistema prisional brasileiro houve um aumento aí de cerca de 500% dos casos de Covid-19 entre presos e funcionários. O número ainda é considerado pequeno, são quase 1.400 casos constatados, com 44 mortes de presos e 38 de funcionários, diante do tamanho do sistema prisional brasileiro, que é a terceira maior população carcerária do mundo. Mas existe uma preocupação da situação ficar fora de controle. O que o senhor acha que pode ser feito, que deve ser feito? Já há uma decisão já do CNJ a respeito desse assunto, mas se tratando de pessoas que estão confinadas, onde há superlotação, onde há aglomeração, a preocupação é grande, né? Nós precisamos ser inicialmente honestos, muito honestos com a sociedade. Quem está preso deve permanecer preso porque não pôde conviver em sociedade. Foi para lá porque não soube obedecer às regras. As pessoas têm um baixo limiar de frustração. Se são contrariadas, por pequeno que seja o que pensa ser a razão deles, eles tudo podem aprontar, inclusive motins, inclusive tudo isso que nós assistimos ao longo dos últimos anos, agora com um motivo a mais ou um motivo determinante, nesta época de pandemia, usando isto como justificativa. Como o Estado pode se precaver? Fazendo exames em massa lá dentro. Conquanto ainda seja muito pequeno o grau de contaminação, os exames em massa impediriam, de fato, que se alastrasse dentro dos presídios a Covid. Ademais, os casos que forem recomendáveis de que se possibilite a soltura, de acordo como determina ou de acordo como recomenda o Conselho Nacional de Justiça, que seja efetivamente bem analisado, caso por caso detidamente, e não colocando-se gente muito perigosa na rua, como já tantas vezes aconteceu. Portanto, o Estado tem dupla cautela: analisar se existe alguém que deva ir para a rua neste momento, que pertence efetivamente a um grupo de risco, e se não for o caso, não pode abrir as portas do cárcere. Tem que isolar estas pessoas o quanto possível e fazer em massa os exames que detectam a eventual contaminação. Agora, doutor, existe um risco aí para a sociedade? A gente tem como exemplo o que aconteceu na Colômbia e na Itália, o aumento das rebeliões e de fugas por esse motivo? Sem dúvida, eles precisam sempre, estes presos que estão sempre insatisfeitos, eu não conheço preso que esteja satisfeito, eles precisam sempre de uma escusa, de uma desculpa para se amotinarem, para criarem uma rebelião. E isso tão mais grave pode ser, como já aconteceu em outros países, quando, racional ou irracionalmente, podem eles próprios se sentirem amedrontados com o risco da contaminação no presídio. Portanto, o Estado tem que diminuir este discurso que os próprios presos podem avocar a si, retirando deles a possibilidade de se amotinarem. E uma das formas é segregá-los o quanto possível e fazer os exames o quanto possível. Obrigada. Outro risco acaba sendo dos funcionários do sistema prisional, que acabam entrando e saindo das unidades prisionais, ou seja, o que acontece lá dentro também pode refletir do lado externo, né? Não há dúvida, nós vivemos na chamada sociedade de risco. Uns vivem em risco maior, outros risco menor. Aqueles que trabalham com os presos, sobretudo num momento tenso como esse, se expõem bastante ao risco. E nós devemos, portanto, nos acautelarmos, dar aos trabalhadores que trabalham no sistema prisional melhores condições e aos presos a garantia de que o Estado está fazendo melhor para proteger a saúde dos mesmos. É isso. Doutor Edilson, muito obrigado pela atenção do senhor com a TV Bandeirantes, doutor. Obrigado. Essa matéria vai amanhã, viu, doutor? Obrigado.